Fala, Pokémon, tá tudo bem com vocês? Vamos evoluindo. Seguinte, nossa conversa hoje é sobre ligações covalentes e eu tenho uma coisa importante para falar sobre isso para vocês. Existem, digamos assim, algumas circunstâncias na natureza que não seria, digamos, favorável energeticamente à formação de compostos iônicos. Por quê? Existem átomos de alguns elementos químicos que eles iriam necessitar de um grande gasto de energia para a formação de cátions a partir deles. E essa energia que seria gasta não seria possível compensá-la de maneira eficiente a partir da afinidade eletrônica e energia de rede, tá? Então a natureza, o que ela faz? Ela busca, digamos assim, outros mecanismos, uma outra maneira para que os átomos eles consigam atingir a estabilidade eletrônica. A partir do quê? Compartilhamento dos elétrons. Quando isso acontece? Quando nós tentamos ligar, por exemplo, a metal, a metal com hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio, tá bom? Então, utilizando, digamos assim, o exemplo de hidrogênio com hidrogênio, eu vou tentar trazer isso aqui com um pouco mais de detalhe do que acontece para vocês, tá bom? Primeira coisa que eu preciso que vocês tenham na cabeça é que, na natureza, nós não tendemos a encontrar átomos em sua forma isolada, tá? Isoladinho, sozinho lá. Então, mas, digamos assim, para existir um átomo na sua forma isoladinha, ele necessitaria de gastar uma energia para isso, tá bom? Por exemplo, o hidrogênio, para ele estar lá isoladinho, com um só elétron na sua camada de valência, exigiria um gasto de energia para isso, tá? E essa energia eu vou chamar de energia inicial, tá? Essa energia aqui no diagrama de energia, eu vou colocar bem nesse ponto aqui, ó, tá? Coisa que eu quero que você perceba. Esse eixo aqui é o eixo da energia e esse eixo é o da distância internuclear, beleza? Presta atenção. Então, digamos assim que eu tenho dois átomos de hidrogênio aqui, ó. Pronto. Vou mostrar aqui para vocês a formação do gás hidrogênio, tá bom? Olha só. Quando um átomo de hidrogênio, ele, digamos assim, encontra outro átomo de hidrogênio para começar um processo de ligação, olha só o que acontece. O núcleo de um dos átomos de hidrogênio, ele começa a atrair o elétron do outro. Tá vendo aqui, Pokémon? Pronto. O outro, em paralelo, o outro núcleo do hidrogênio, ele começa a atrair esse outro elétronzinho aqui, ó. Pronto. Quando isso começa a acontecer, atração. Então o que acontece? Eles começam a se aproximar, tá bom? Quando eles começam a se aproximar, o que acontece? A distância internuclear vai começar a diminuir. E no diagrama aqui de energia, quando a distância internuclear ela diminui? Quando vem para cá, não é verdade? Olha só, presta atenção. Cada vez que a distância internuclear ela vai diminuindo, a energia também vai caindo. Percebe? Então olha só, quando chegar nesse pontinho aqui, ó, sabe o que aconteceu? Aconteceu a ligação química. Esse átomo de hidrogênio conseguiu se unir a esse. Por quê? Porque as forças de atração, elas entraram em equilíbrio com as forças de repulsão. Repulsão, Wesley, porque você lembra que os átomos, o núcleo do átomo é o quê? Positivo. Então, como eles estão se aproximando, esses iguais aqui, o que vai acontecer? Eles vão tender a se repelirem, não é verdade? Então, quando chega nesse ponto aqui, esse ponto está nos indicando que além da ligação química que aconteceu, essas forças de atração e repulsão entraram em equilíbrio, onde as forças de repulsão é a mínima possível e a de atração é a máxima possível, tá? Presta atenção. Eu disse aqui para vocês que esse seria o ponto inicial de energia, que é onde o átomo de hidrogênio estaria lá, isoladinho e tal, né? Então o que acontece? Esse ponto aqui de energia é o ponto onde nós temos a ligação química, né? Então, a diferença desse ponto inicial aqui, ó, até esse ponto final, nós chamamos isso, sabe de quê? Energia de ligação. Aí, ó. Pronto.
No caso, a energia de ligação para o H2, que seria o gás hidrogênio, seria o quê? 435 kJ por mol. Pronto. Por mol. Essa seria o quê? A energia necessária para eu conseguir romper essa ligação, que está de hidrogênio com hidrogênio. Facinho, não é, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Olha só, eu vou te explicar uma outra coisinha aqui muito importante. Eu preciso te explicar que é a eletronegatividade. Vamos lá. O que eu tenho para falar disso para vocês? Eu já disse em um vídeo que não existe ligação 100% iônica, ligação 100% covalente. O que nós temos é uma distorção da densidade eletrônica que participa da ligação. Como assim, Wesley? Se, por exemplo, acontecer de dois átomos de espécies químicas diferentes se ligarem, cada um deles vão ter o quê? Eletronegatividades diferentes. E o que é eletronegatividade? É a capacidade de atrair o elétron de uma ligação. Então, se cada um vai ter uma eletronegatividade diferente, um vai ter uma eletronegatividade maior do que o outro. Esse que tem a eletronegatividade maior, ele vai conseguir atrair a densidade eletrônica para o seu lado, entendeu? Então, o que a gente tem quando nós temos esse tipo de situação? Uma ligação covalente com uma ligação com característica covalente. Vou te explicar melhor. Olha só, digamos que dois átomos estão se unindo, mas são átomos de espécie química igual. Então, a diferença de eletronegatividade será o quê? Igual a zero. Quando eu tiver esse tipo de situação, como acontece aqui no gás hidrogênio, eu terei uma ligação covalente apolar. Por quê? Por causa que os dois têm eletronegatividades iguais. Não é verdade? Pronto. Então, se acontecer de eu ter uma situação que a diferença de eletronegatividade, aqui, a diferença de eletronegatividade é menor do que 1,7, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, as eletronegatividades? Pois é, aí você pega dois átomos que a diferença de eletronegatividade é menor do que 1,7, você terá o quê? Uma ligação de característica covalente. Agora, se você tiver uma ligação onde a diferença de eletronegatividade seja maior do que 1,7, nesse caso você terá o quê? Uma ligação com característica predominante iônica, tá bom? Isso aqui eu só estou começando a passar para você começar a pegar a noção. Porque nós vamos conversar sobre isso um pouco melhor quando nós estivermos falando sobre momento dipolar, beleza? Olha só, copia isso aqui porque eu vou apagar, viu, pessoal? Eu vou apagar. Pausa e copia. Pronto. Qualquer modo, deixa eu apagar esse negócio aqui. Ei, lasqueira. Vamos continuar conversando sobre ligações covalentes. Vamos falar. Olha só. Eu quero te passar um macetezinho, tá? Para você conseguir memorizar bem essa reta crescente de eletronegatividade, tá bom? Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Pronto. Você não precisa ficar memorizando esses númerozinhos, tá? Isso aqui não compensa, não. Fechou, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu apagar um pouco melhor isso aqui. Isso aqui apareceu as letrinhas e tal. Então, o que eu vou passar aqui para vocês? Eu vou passar como você pode raciocinar quando você tiver questões envolvendo esse tipo de coisa, tá bom? Então, digamos assim, um examinador, ele falou o seguinte para vocês. Existem dois elementos, por exemplo, dois átomos de flúor e hidrogênio. Pronto. Aí ele pergunta para você, qual é o composto que é possível formar a partir desses dois elementos, tá bom? E qual seria a forma estrutural e a forma molecular desse composto? Fácil, pessoal. Primeira coisa, presta atenção nessa dica que eu vou passar aqui para você. Toda vez que você for fazer esse tipo de questão, se não tiver tabela periódica, você vai fazer o quê? Distribuição eletrônica. Bora fazer do flúor aqui? Distribuição eletrônica do flúor. Como que seria? 1 S2, 2 S2, o quê? 2P5.
E do hidrogênio? Qual seria aqui, ó? Hidrogênio, facinho, né? Facinho, facinho, você já sabe. Já estou escutando vocês falando, é o que? 1s1. Pronto. Acabou. Olha só. Segunda diquinha que eu vou passar aqui para vocês. Toda vez que você for montar o esquema do processo de formação de um composto molecular, que envolva ligação covalente, você vai pegar o elemento menos eletronegativo primeiro, com exceção do hidrogênio. Tá bom? O hidrogênio é um cara estranho. Deixa ele quieto aqui. Então, com exceção dele, você vai começar. Tá bom? Então, já que tem fluido e hidrogênio, você vai começar por quem? Pelo flúor. Olha só. O flúor, ele tem quantos elétrons na sua camada de valência? A camada de valência aqui tem 7. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o hidrogênio Pokémon? Pokémon, quantos elétrons na sua camada de valência ele tem? Umzinho, né? Tá. Então você já sabe que vai envolver o quê? Compartilhamento de elétrons, não é? Por quê? Porque o flúor ele precisa de um elétrozinho para completar a regra do octeto. E o hidrogênio? Um só também. Por causa que a regra do octeto fala que é de 2 ou 8 elétrons na sua camada de valência, não é verdade? Pronto. Então eles vão compartilhar esses elétrons aqui, ó. Agora a seguinte pergunta. Qual seria a forma estrutural? Pokémon é o seguinte, forma estrutural, você vai demonstrar essas ligações aqui através de um traço. Pronto. Isso aqui seria então a forma estrutural. E qual seria então a forma molecular? Você vai demonstrar na forma molecular a quantidade de átomos que foram usados de cada elemento para formar o composto. Então, o hidrogênio quantos que foi? 1. E o flúor? 1. Então, pronto, essa aqui seria a forma molecular. Facinho, né, pessoal? Facinho, facinho. Copia porque eu vou apagar. Pausa e copia. Pronto. Vamos aqui continuar. Vamos continuar nesse negócio. Olha só, Pokémon, Pokémon, Pokémon. Olha só. Agora, digamos que o examinador dá 2 elementos para você. 2 não, um só. Ele fala assim, ó. Qual é a união de 2 nitrogênio? Pronto, o que você vai ter que fazer, pessoal? Primeiro, a primeira diquinha, distribuição eletrônica. Bora lá. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p3, 4 mais 3, 7. Acabou. Olha só, eu te falei pegar o elemento menos eletronegativo para começar a montar o esquema da ligação covalente, não é verdade? Pois é, qual é dos dois aqui? Se é o mesmo, tem a mesma eletronegatividade, então vai ser o quê? Nitrogênio. Pronto. O nitrogênio tem quantos elétrons na sua camada de valência? Em 5, né? Então nós vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ele precisa de quantos elétrons para completar a sua regra do octeto? Para completar a sua camada de valência, para alcançar a estabilidade? 3 eletrozinhos, né? Mas bora lá. A gente vai precisar de colocar o outro nitrogênio aqui, ó. Com 5 eletrozinhos também. Não é verdade? Pois bem. Presta atenção no que vai acontecer aqui. Olha só. Esse nitrogênio vai compartilhar um eletrozinho com o outro nitrogênio, tá bom? Agora presta atenção. Com quantos elétrons ele ficou a partir dessa ligação? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta quanto? 2. Presta atenção aqui. Ele pode fazer mais ligação? Pode, olha só. E o outro também. Fez mais uma ligação. Com quantos elétrons eles ficaram agora na camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro também, né? Em contrapartida, porque é o mesmo elemento. Aí sabe o que ele faz? Mais outra ligaçãozinha aqui, ó. Opa! Agora olha só. Com quantos elétrons cada um ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o outro também. Não foi verdade? Pois é. Então, qual seria a forma estrutural? Lembra que eu falei que eu tenho que demonstrar através de tracinhos? Aqui, ó. 1, 2, 3. Coloquei o outro nitrogênio aqui, ó. Pronto. Forma estrutural. Qual seria a forma molecular? N2. Por que 2? Por causa que eu gastei 2 átomos de nitrogênio para formar esse composto. Fácil, né, pessoal? E só aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa ligação seria covalente. Polar ou apolar? Apolar, né, pessoal? Por causa que os dois têm a mesma eletronegatividade, então apolar. Fácil, fácil, fácil. Copia porque eu vou apolar.
Tô apagando, hein, pessoal? Vamos lá para o próximo exemplozinho. Para o próximo exemplo. É tranquilo, viu, pessoal? Esse negócio de ligação covalente é muito tranquilo mesmo. Agora, bora demonstrar um outro exemplozinho. Então, o examinador ele te dá oxigênio, número atômico 8, e hidrogênio. Ele fala assim, qual é o composto formado a partir desses dois elementos, tá bom? Esse composto tem que ser neutro, né? Porque a gente está falando de uma ligação covalente e tal, aquela coisa toda. Então, com um composto neutro formando a partir desses dois elementos. E qual seria a forma estrutural e a forma molecular desse composto? Fácil. Dica 1, o que eu faço? Distribuição eletrônica. Vou fazer a distribuição eletrônica do oxigênio aqui, ó. 1s2, 2s2 e 2p4. Pronto, 8. E do hidrogênio nós já sabemos que é o quê? 1s1, não é verdade? Prontinho. Vamos lá. Eu disse para você começar a fazer todo aquele mecanismo de ligação covalente a partir do elemento menos eletronegativo, com exceção do hidrogênio. Então, se a gente não começa pelo hidrogênio, a gente vai começar por quem? Pelo oxigênio. Então, eu coloco o oxigênio aqui, ó, pessoal. Oxigênio. Gente, essa dica vai ser dica de ouro para vocês, viu, pessoal? Se liga. Quantos elétrons o oxigênio tem na sua camada de valência? 6, não é verdade? Então, olha aqui, ó. Vamos colocar 6 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 6 eletrozinhos. Agora presta atenção. Vou começar usando um hidrogênio, não é verdade? Pronto. O hidrogênio eu já sei que tem quantos elétrons na sua camada de valência, hein, pessoal? Um eletrozinho. Pronto. Ele precisa de quantos elétrons para atingir a sua regra do octeto, o hidrogênio? Precisa só de 1. Então ele vai fazer o quê? Ele vai compartilhar esse eletrozinho aqui, ó. Pronto. E o oxigênio precisa de quanto? Precisa de 2. Aí ele compartilhou com esse aqui, ficou com quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Falta mais um. E aí o que você vai fazer? Mais outro hidrogêniozinho aqui, ó. Mais outro hidrogênio aparece na parada. Aí vai ver o quê? Mais outra ligação. Tá? Porque esse hidrogênio vai ficar completo e esse aqui também. Não é verdade? E esse oxigênio tá completo também. Com quantos elétrons? 8 elétrons. Tranquilo, pessoal? Agora pergunta. Qual seria a forma estrutural dessa molequinha aqui? Seria o quê? Aqui, ó. Pronto. Demonstrei o quê? Através dos traços, somente a ligação. E qual seria a forma molecular, hein? H2O, pessoal. H2O. Aqui, usei 2 hidrogênios, não foi? Para formar o composto e um oxigênio. Facinho, né, pessoal? Vamos copiar porque eu estou apagando. Pronto, vamos lá. Próximo exemplozinho. Vamos para o próximo exemplozinho. O próximo exemplozinho seria esse aqui, ó. Eu vou apagar o meu gizinho. Nitrogênio, número atômico 7, unindo com Hzinho hidrogênio. Tá? Qual seria o composto formado a partir desses dois elementos? Dica, eu vou começar fazendo o que? Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p3. Beleza? Hzinho, 1s1. Pronto. Qual é o elemento que eu vou começar a fazer o mecanismo da ligação covalente? Com exceção do hidrogênio, então vai ser o nitrogênio. Então vamos aqui, ó. Quantos elétrons você tem na sua camada de valência, hein, pessoal? 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, hein, pessoal? Olha só. O que vai acontecer? Vai aparecer um hidrogênio, não vai? Pronto, olha o hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio aparece com um eletrozinho. Ele precisa só de um para completar a regra do octeto, não é verdade? Pronto. Faz uma ligação covalente. O nitrogênio, ele completou a sua regra do octeto? Não. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, precisa de mais, não é verdade? Então, o que vai aparecer? Mais outro hidrogêniozinho aqui, ó. Pronto. Vai se ligar aqui. Hidrogênio já chegou à sua regra do octeto, não chegou? E o nitrogênio, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, falta mais um, né? Então vai aparecer o quê? Mais outro hidrogêniozinho aqui, ó.
Agora perceba bem. Esse hidrogênio ficou com a regra do octeto completa. E agora o nitrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou, pessoal. Facinho, facinho, facinho. Qual seria então a forma estrutural desse aqui? Vou demonstrar só a ligação. Aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Prontinho, pessoal. Prontinho, prontinho. E qual seria então a sua forma molecular? Quantos de H que eu gastei? E de nitrogênio? Nitrogênio eu gastei 1. E hidrogênio? 3. Pronto. Fácil, 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 hein, pessoal? Bora pro último exemplozinho. Tá acabando o Pokémon. Tá acabando. Vou apagar. Tô apagando. Vamos pro último exemplozinho. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos lá. Último exemplozinho. Envolve quem? Carbono e... Deixa eu ver se é oxigênio mesmo. E oxigênio. Carbono 6. Aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Primeira dica, o que? Distribuição eletrônica. Para fazer a distribuição eletrônica do carbono. Como que fica? 1s2, 2s2, 2p2. Não é verdade? 6. Não é verdade? Pronto. Oxigênio, hein? 1s2, 2s2 e 2p4. Pronto. Pergunta. Quem eu começo aqui para fazer todo o processo de ligação covalente? Vai ser com carbono, porque ele é o menos eletronegativo, não é verdade? Então eu coloco aqui, ó, carbono. Pergunta, quantos elétrons na camada de valência o carbono tem? 4, né, pessoal? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí, o que vai acontecer? Vai aparecer um oxigêniozinho aqui, ó. O oxigênio, ele tem quantos elétrons na sua camada de valência? 6, né? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora presta atenção no que vai acontecer. Esse elétron do oxigênio vai ser compartilhado com esse aqui do carbono. Agora, te pergunto, o carbono ficou com o octeto completo? Não. Por quê? Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5 eletrozinhos, não foi? Pois é, e o oxigênio? Quantos que ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Tanto o carbono quanto esse oxigênio precisa ficar com o octeto completo, né? Então o que vai acontecer? Vai haver uma outra ligaçãozinha entre eles dois. Agora presta atenção no que vai acontecer aqui, ó. Quantos elétrons agora o oxigênio ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, o oxigênio chegou na sua regra do octeto, chegou na sua estabilidade. E o carbono? Quantos que ele ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, falta mais 2 eletrozinhos. Então o que vai acontecer? Vai aparecer um outro oxigênio aqui. Com quantos elétrons na sua camada de valência, hein, pessoal? 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Opa. 5, 6. Pronto, pronto, pronto. Então, olha só. Esse oxigênio vai compartilhar o elétron com esse aqui, porque ele precisa atingir a regra do octeto. E vai acontecer o mesmo que aconteceu com esse aqui, ó. Por quê? Olha só. O carbono agora ele ficou com quantos elétrons na sua camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora ele precisa de mais quanto? Mais um elétron. E esse oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa também mais de um. Então vai haver o quê? Mais outra ligaçãozinha aqui, ó. Prontinho, prontinho. E qual seria a forma estrutural desse elemento aqui, pessoal? Desse composto, melhor dizendo. Olha aqui, dois tracinhos indicando duas ligações. Oxigênio e oxigênio. Fácil, né, pessoal? E qual seria a forma molecular? Um carbono que foi gás e quantos oxigênio? 2. CO2. Fechou, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Essa é a nossa aula de ligações covalentes. Na próxima a gente vai falar das exceções da regra do octeto. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais. Tchau!